todos vocês já me conhecem, eu sou presidente da FAPESP e também sou presidente da Comissão dos Direitos Humanos dos Policiais e Bombeiros Militares e de Policiais Civis do Estado de São Paulo. Bom, eu poderia escrever um e-mail para vocês para dizer tudo o que eu vivi, tudo o que eu aprendi essa semana lá no Rio de Janeiro, no caso dos nossos bombeiros. Mas eu acho que eu não conseguiria, até mesmo pelo cansaço, escrever, colocar em palavras aquilo tudo que eu estou sentindo. No domingo, por volta mais ou menos das 6 da manhã, eu comecei a receber ligações de que os nossos amigos bombeiros militares do Rio de Janeiro tinham sido presos e estavam sendo tratados como bandidos. E eu corri, liguei a televisão e aquelas imagens realmente, assim como acredito que todo o Brasil se chocou, me deixaram muito tristes e angustiadas aqui onde eu estava. E eu fiquei desesperada durante o dia todo, fazendo contatos para saber qual atitude tomar, porque se tratava de um outro estado. E aí eu fiz alguns contatos, liguei para o capitão Assunção, liguei para o major Fábio e pedi para que eles me dessem uma orientação de como a gente poderia estar fazendo e se havia alguma coisa que nós pudéssemos estar fazendo para ajudá-los. E o capitão Assunção me deu o telefone do deputado federal Mendonça Prado, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública Federal da Câmara, e imediatamente eu entrei em contato com ele, expliquei a situação, e ele me tratou assim extremamente bem, e ele me disse: Adriana, você tem o nome de alguma liderança no Rio de Janeiro? Eu disse: tenho. Ele disse: então tá, eu vou verificar a veracidade de tudo que está acontecendo lá, e se é importante, necessária, e se nós podemos fazer alguma coisa. E logo em seguida ele me retornou dizendo: olha, Adriana, amanhã cedo eu estou indo para o Rio de Janeiro. Como não havia mais voos no próprio domingo, e os que haviam pela manhã na segunda-feira eram caríssimos, eu peguei o último ônibus de Campinas para o Rio de Janeiro, às 23h45, e logo pela manhã eu já estava no Rio de Janeiro. E de lá me dirigi até o aeroporto, onde fui me encontrar com o deputado Mendonça Prado, e juntos nós nos dirigimos até a Alerj, onde estava acontecendo uma concentração, um manifesto, há vários dias, desde a noite de sábado, de todos os nossos bombeiros de folga, dos bombeiros que estavam em serviço, e da família e da população. Eu acho que mesmo sendo uma liderança que já viveu muitos manifestos e muitas lutas, seja pela PEC ou por qualquer outra luta que envolve a segurança pública, eu nunca tinha visto e eu nunca vi o que eu vi ali em frente à Assembleia Legislativa. Um grupo com toda a simplicidade, sem líder, mas assim, com o coração disposto a fazer qualquer coisa para proteger aqueles que estavam presos e a dar continuidade àquela luta. E lá nós nos encontramos com o Arimateia, que é diretor da Associação de Cabos e Soldados de Minas Gerais. Nos encontramos com o Jesus, que também faz parte do Observatório da Cidadania da Bahia, a Associação Militar também. Nos encontramos com o Edgar, que é da Associação de Policiais de Sergipe, com o capitão Samuel, que é deputado estadual lá também em Sergipe, e juntos com o Mendonça Prado, nós procuramos o Tenente De Lima, que é a liderança do Rio de Janeiro, e lá nós fomos verificar aonde é que esses nossos heróis estavam presos. E aí nós descobrimos que uma parte dele, cerca de mais ou menos 8, estavam num lugar chamado JEP, que é um presídio militar, seria a corregedoria. Uma outra parte, cerca de 6 ou 7, estariam no hospital geral do bombeiro, porque estavam feridos. E
uma tenente estava, uma tenente feminina estava presa no lugar chamado Meia, alguma coisa assim, num bairro chamado Meia. E o restante, a grande maioria, quase 425, estavam num lugar chamado Charitas, que é um posto médico do bombeiro. Estavam alojados naquele posto médico dentro de uma quadra, com colchonetes pelo chão. E nós resolvemos, primeiramente, irmos até Charitas, onde estavam a grande maioria, né, dos presos. E chegando lá, nós ficamos muito comovidos, principalmente eu, que conhecia muitos deles já na luta pela PEC 300 em Brasília. Encontrei vários amigos lá e a gente pôde constatar como é que as pessoas que salvam vida, né, independente do que eles possivelmente pudessem ter cometido, mas não são bandidos, estavam sendo tratados. E depois de uma vistoria bem superficial, nós saímos de lá e conseguimos, foi a primeira visita que os familiares estavam fazendo, começaram a fazer a eles depois de que eles tinham sido presos. Então foi um momento de muita emoção. Nós estávamos lá dentro quando isso foi permitido e realmente nós vimos cenas lá que nem que eu viva 1000 anos eu vou conseguir esquecer. E saímos de lá e fomos pro JEP, onde as lideranças do movimento estão detidas. Nós encontramos lá um cabo Valdelei, o cabo Daciolo, que é o líder do movimento, o sargento Valdelei, encontramos 3 capitães e um major. Só para vocês terem uma ideia, o mais velho ali, que é o major, não tinha mais do que 25 anos. Então nós já nos surpreendemos e já fomos comovidos por vermos ali meninos de idade com atitudes de homem, lutando, defendendo a sua tropa e lutando por aquilo que acreditam, que é a justiça salarial e uma vida digna para sua família, para si e também para deixar provido a sua casa, né, para sobreviver. E lá, nós, conversando com essas lideranças, nós pudemos saber o que tinha exatamente acontecido naquele dia e o que a imprensa não mostra, a verdade não foi mostrada em nenhum momento. Algumas imprensas tendenciosas resolveram ainda dizer que eles eram... seguir o discurso do governador, que eles eram vândalos, né? Mas eu não vi ninguém ali falando bem ou falando a verdade. E lá nós soubemos o que aconteceu. Lembrando que há vários meses esses bombeiros já estavam tentando uma negociação pacífica com o governador, já tinham feito alguns movimentos, onde até o capitão Lauro Boto, que dessa vez não foi detido, mas da outra tinha sido preso, e o capitão Marquezine também tinha sido já detido, tinha tentado nessas tentativas de negociações sem sucesso. E quando eles se reuniram em frente do quartel central do bombeiro, na tentativa de forçar uma negociação, eles pediram para entrar dentro do quartel. Eles estavam com os filhos, com as mães, com as esposas, e esse pedido foi negado. Então eles empurraram a porta do quartel e adentraram. Estavam dormindo lá, porque isso aconteceu na noite de sábado, e eles estavam dormindo na madrugada, na manhãzinha de domingo, quando eles foram surpreendidos com a tropa de choque e o BOPE arrombando os portões do quartel central do bombeiro. E a tropa de choque, quando entrou, resolveu não atacar os bombeiros. Abaixaram os escudos meio-fio e a tropa disse aos seus comandantes: nós não vamos fazer nada contra os nossos irmãos. E foi nesse momento que os coronéis, os oficiais, alguns oficiais, pegaram as bombas e começaram a jogar
O BOPE entrou cruelmente, jogando bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, enfim. Os bombeiros pegaram as esposas e os filhos, levaram para o andar superior, numa sacada, na tentativa de protegê-los. E o BOPE pegou as armas cruelmente e começou a atirar em direção às esposas e aos filhos dos bombeiros, na tentativa de desmobilizar para que eles se entregassem. E foi aí que eles fizeram um cordão, fizeram uma roda com as famílias que ficaram, as esposas e as crianças que ficaram no meio. E eles ficaram de escudo em cima das suas famílias, enquanto o BOPE cruelmente atirava com bombas de borracha na distância de 2 metros, em coluna, em rim, como se fossem bandidos. Eles quebraram todos os protocolos de procedimento, porque numa invasão em bandidos, quando se trata de bandidos, de manter a ordem de um lugar que não pertençam aos próprios bombeiros, aos próprios policiais, como eram no caso, há uma série de rituais. Primeiro se corta a água, depois a energia, avisa, conversa, e eles foram pegos sorrateiramente como se fossem marginais, em suas próprias casas, porque o bombeiro é a casa deles. E nós vimos aí uma imagem, a única imagem que a Record conseguiu, porque eles proibiram a imprensa de entrar, mas ela conseguiu de cima, foi aquela imagem onde o bombeiro aparece ajoelhado com a mão na cabeça, orando, e o coronel do BOPE joga gás, né, de pimenta nos olhos dele, e aí sim houve uma reação da tropa na tentativa de proteger o parceiro, e a única arma que os bombeiros usaram foi uma mangueira com água para poder conter, a tentativa de conter o BOPE. Bom, foram presas mulheres civis, né, esposas de policiais civis, foram presos senhores de 76 anos, 65 anos, policiais, bombeiros da reserva que estavam ali junto pacificamente. Ou seja, um ato horroroso, um ato cruel, covarde, a mando do governador Sérgio Cabral, que hoje é o ditador do Rio de Janeiro. Bom, foram levados para a corregedoria e lá ficaram até 12 horas sem beber água e sem comer nada. Mulheres presas em ônibus. Bom, uma série de atrocidades que eu não consigo nem expressar para vocês. E nós tivemos acesso a tudo isso. E as imagens que ninguém viu, que a imprensa não mostrou, porque não teve acesso, eu tive acesso ontem, quando eu saía do Charitas, numa segunda visita, e eles me entregaram um pendrive, me colocaram no bolso esse pendrive, e imediatamente, quando chegou no carro, na descida das escadas, eu entreguei nas mãos do deputado Mendonça Prado uma cópia para o delegado Protógenes. E eu sei que na hora certa, esse convite, eles vão saber o que fazer com essas imagens ou me permitir a sua retransmissão.